tenho uma visão para o Davi completamente diferenciada. Eu quero que a formação dele, que a escola que eu vá buscar, pense nele como indivíduo inserido na sociedade. Como é que eu vou formar o Davi para ele, dentro das limitações dele, e de acordo com suas capacidades, ficar inserido no contexto que ele está. Ele vai continuar sendo o Davi, ele vai continuar tendo o autismo dele, mas ele vai conseguir lidar com situações que antes ele não conseguiria, mas que a gente conseguiu chegar num ponto que ele vai conseguir. E tudo bem. Eu tenho uma tatuagem que eu quis eternizar, que normal é ser diferente. Porque pra mim é exatamente isso. Todo mundo é diferente. Independente de um transtorno ou não. E você começar a ver o indivíduo de forma diferente, mais pertencente a um conjunto de regras, ok, entendeu? O duro é quando a gente tenta enquadrar todo mundo no mesmo funcionamento. E a gente já não, enquanto sociedade, a gente não pode mais deixar de falar da diversidade. Né? Então, quem fica lá nos padrões, próxima página. Next. Né? Acho que é isso. O que a gente não pode deixar de dizer é que pensar a terapia ocupacional e a criança com autismo é realmente pensar nesse depois. Então, quando a Aline fala, eu penso no meu filho inserido na sociedade, ele bem, né, com bem-estar, esse é o resultado da TO. Esse é o objetivo. Exatamente. Né? Então, a gente fala muito assim, é o cidadão. Eu olhar o Davi enquanto cidadão, que tem seus direitos e seus deveres para cumprir nessa sociedade. Sim. Maravilhoso, eu acho que é. Eu poderia aqui agora entrar em outra parte, mas eu já recebi a indicação aqui da nossa filmmaker falando, amada, acabou. Tá tão gostoso, verdade. Mas é que eu tenho uma única dúvida, assim, uma única não, tenho 1 milhão, mas assim, tem uma coisa que eu, como mãe de autista, e apesar do meu filho, o tal do nível do autismo, né, os graus, porque para algumas pessoas isso qual é o grau de autismo do seu filho? Isso é importantíssimo. Eu confesso que teve um momento da minha vida que eu cheguei a pensar nisso como algo que eu precisava saber. Hoje em dia eu não tô nem aí. Se as pessoas perguntam, eu falo assim, eu não sei. Então, assim, pra mim não importa. O que importa é os meus objetivos em relação ao Davi. Só que a gente sabe que existem os níveis de suporte maior, né? Que seria o autismo severo e tal. E aí eu percebo, pode ser uma percepção meio empírica da minha parte, que a TO é bem mais importante nesses casos do que muitas vezes um comportamental. Não que comportamental não seja, mas às vezes eu sinto que é mais uma... E aí eu tô trazendo essa referência por conta de uma leitura que eu fiz de uma menina que até deu uma entrevista pra BBC, britânica. Ela fez até um livro, ela é famosa, assim, ela já é mais nova, que ela era considerada autista severa. Então, naquela época, achavam-se que o autista severo não tinha condições cognitivas avançadas, que tinha atraso de... como fala? Coeficiente intelectual baixo. E ela, assim, ela tinha o cognitivo dela super avançado, ela tinha todo um funcionamento interno hiper avançado num corpo disfuncional. Ela se batia com muita frequência, ela batia a cabeça na parede, e aí quando... Foi na época que inventaram o computador, assim, mais ou menos o computador começou a ficar mais popularizado, que ela teve acesso ao teclado e ela escreveu um livro inteiro. E aí isso chocou até a família dela, porque achavam que ela não tinha condições de se comunicar. E aí ela fala da experiência dela e ela fala que ela sentia, né? Aí perguntaram pra ela na entrevista por que ela se batia tanto. E ela falava que ela sentia o corpo dela queimando. E você vê o tanto que essa questão do distúrbio de processamento sensorial é complexo, né? Não é uma coisa assim... Imagina você sentir o seu corpo queimando o dia inteiro, né? Quando a criança passa a falar, muitas vezes eu já escutei, tia Carol, parece espinho. Então, assim, eu tava ali fazendo um carinho, parece espinho, tia Carol. E sim, não sei se é mais importante, sabe, Aline? Eu acho que ela não precisa deixar de... Ela não pode deixar de existir num acompanhamento de uma criança com autismo severo, né? Se a gente for falar assim, por conta dessas questões. Essa criança, esse adulto, esse jovem, normalmente ele não vai saber dar conta sozinho de tudo que vem para ele, né, enquanto sensação. E até de dar conta de atividades do cotidiano mesmo. Sim. Então, por que é importante graduar ou colocar em níveis? É simplesmente para o olhar clínico. Eu vejo assim, tá? O olhar clínico
desse profissional e o quanto que ele vai dar de suporte para aquela criança que está ali na frente dele. É isso. Eu acho que enquanto pai, enquanto mãe, você só vai ter um olhar um pouco mais atento. Sim. Né? Precisa o tempo todo. Por que está se batendo? Às vezes, eu tinha criança que se batia, passava uma semana o dente caía. Então, imagina o que era a sensação do dente mole para essa criança. Sim. Então, às vezes ela não estava num nível de suporte severo e tal, mas ela estava com uma sensação muito dolorida, muito é o calor, né, do fogo. Sim. Então, é isso, sabe? Eu acho que talvez para nenhuma criança você pode deixar de ter terapia ocupacional. Sim. Pelo entendimento dessas questões de autocuidado, mobilidade e função social. Ótimo. Tá? Excelente. Acho que é mais nesse sentido, entendeu? Entendi. Não é que ela é mais importante, acho que ela vai ajudar a clarear algumas sensações. Sim. Porque o que às vezes eu tenho a sensação que a pessoa pensa, meu filho é autista severo, ele vai abrindo mão, né, de algumas coisas, assim, não vai fazer diferença. Eu já escutei de uma mãe, assim, que eu tava ali batalhando pela criança, uma mãe com alto poder aquisitivo, que poderia fazer tudo. Ela falava, minha filha, eu já não tenho mais esse seu entusiasmo. Se você quer fazer, vai lá e faz. Ele vai se bater lá na escola. Você quer manter ele numa sala de ensino regular? Vai lá. Vai você, porque eu não aguento mais. Mas é isso, gente. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque, de fato, né? É difícil. Mas, enquanto profissional, eu não poderia deixar de dar a mão e falar, vem aqui, vamos juntas. Sim. E aí a gente foi junta. E o processo, por exemplo, dessa criança de ir para o mercado, comprar, de repente, uma cenoura, uma beterraba para ele comer, não aconteceria ali aos 7 anos, mas aconteceu aos 13. Então, lembra do processo? Sim. Talvez o processo da criança mais severa vai ser mais ainda lento do que a gente pensa. Mas eu acho importante isso, do ainda, né? Da pessoa, mesmo com uma condição de um autismo severo em casa, não é o meu caso. O Davi, ele tem um nível de suporte. Quando me perguntam, eu sou muito sincera, eu não fico puxando sardinha pro meu lado, né? Porque tem gente que classifica o Davi como um nível 1, que é um nível baixo de suporte. O nível 2 seria um nível médio de suporte e o nível 3 um alto nível de suporte. O Davi, pra mim, ele é um nível 2. Assim, ele ainda precisa de suporte em muita coisa, se não na maioria das coisas. O Davi praticamente não faz nenhuma AVD sozinho. Mas eu sei que agora ele não vai. Daqui a alguns anos ele vai. Então, pra mim... Como há anos atrás, quando a gente se conheceu, era muito mais. Né? Muito mais. Muito diferente. Muito diferente. Ok, assim, é aquilo, né? O meu objetivo, com todo o suporte que eu tenho e a condição que a gente chama de padrão, o Davi tem um padrão ouro de tratamento. Assim. Eu sei que não vai ser a realidade da maioria das pessoas, mas faz diferença, lógico, não vou ser hipócrita de falar não, mas eu acho que o que mais faz diferença é essa visão da família, dos pais, de ver o seu filho e as potencialidades